Bom dia! Hoje a nossa reflexão vai ser sobre indicadores de sustentabilidade. É interessante falar indicadores de sustentabilidade porque o conceito de sustentabilidade é um conceito muito recente, como eu já venho falando repetidas vezes. Essencialmente ele apareceu em 1992 com a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, e o mundo passou a falar sobre desenvolvimento sustentável. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade do ponto de vista físico, se você for tentar comparar sustentabilidade a uma cadeira, a um banco, então no mínimo esse banquinho ele precisa ter três pernas, para que essas três pernas possam ter sustentabilidade. O nosso entendimento como civilização nesse planeta precisa no mínimo dessas três coisas, que é a relação do social com o econômico com o ambiental. São essas três coisas que elas não se separam em termos de civilização humana. E a gente sempre se pergunta, quando a gente vai a uma empresa ou conversando com alguns amigos, o que é sustentabilidade? Então, cada um tem um conceito diferente de sustentabilidade, procura, sei lá, tentar interagir de uma forma inteligente com isso, mas não há uma comparação se aquilo realmente que ele está fazendo é relativamente importante para o aspecto geral da sustentabilidade. Então hoje se criou indicadores internacionais de sustentabilidade, e os indicadores da GRI, que é o Global Reporting Initiative, que foi um trabalho que vem ao longo do tempo evoluindo, e muitas pessoas que eles chamam de stakeholders, são pessoas estratégicas de todos os cenários, se reúnem, especialistas, e determinam o que realmente é importante em termos de sustentabilidade para cada uma dessas três pernas. Então, o GRI ele possui esses indicadores, de acordo com o tamanho do diagnóstico que você quer fazer, seja para você, seja para sua casa, seja para um pequeno negócio, seja para uma viagem, seja para uma grande empresa. Qual é a sua relação de sustentabilidade com tudo que você é e tudo que você faz? A GRI ela tem até 146, se eu não me engano, indicadores espalhados nessas três dimensões, que é a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Então, aqui eu vou trazer três exemplos que a gente pode colocar tanto na nossa vida prática como nas nossas empresas, ações que você pode diagnosticar se você está fazendo legal isso, e se você poderia fazer, se valeria a pena você investir tempo, às vezes recurso, para que você possa trazer esse comportamento para dentro da sua vida, e esse comportamento possa virar uma cultura, e essa é a cultura que nós devemos seguir em termos de sobrevivência para as próximas décadas ou para os próximos séculos. Em termos de indicadores econômicos, eu anotei aqui a questão dos impactos indiretos. Quais são os impactos indiretos? Por exemplo, tudo que você consome ou tudo que você produz, de certa forma, tem um impacto. Se você está se alimentando de verduras, se essas verduras foram produzidas com veneno, gera impacto. Se essas verduras foram produzidas por pessoas que estão trabalhando em condições não muito saudáveis, gera um impacto nessas pessoas. Se esse alimento que você está comendo, ele foi produzido de uma forma que precisou degradar ambientes, fazer queimadas e práticas agrícolas não inteligentes, gera um impacto. Isso vai muito mais além, é uma indústria que se instala no município, que traz muitos empregos, dependendo dessa indústria, ela pode gerar um impacto. Esses impactos, eles podem ser negativos, como esses que eu citei agora, mas também podem ser impactos positivos. Se for uma indústria limpa, que não tem dejetos, que não tem muita sujeira, muita poluição na atmosfera, ela pode ser uma indústria que não suja muito, gera empregos, e ela pode ainda, como ela gera muito recurso, ela pode atuar de uma forma na comunidade, patrocinando um evento de música para as crianças, plantando numa praça e zelando pelos bancos. Existem as questões ambientais, efluentes e resíduos. Foi um dos indicadores que eu peguei aqui para falar hoje. Então, tudo que você dá descarga, tudo que você joga na pia, tudo que você põe num saco e põe para fora, para coleta pública recolher, isso vai, de certa forma, ir para um lixão, e que normalmente esse lixão, o ideal era que fossem aterros sanitários, mas especificamente aqui no Brasil é algo que ainda está longe de ser uma realidade para todos os municípios. E esse lixão, esse material separado, muitas vezes material perigoso no lixão,
Existem vários tipos de resíduos, né? Resíduos que são inertes, registros que reagem, né? Resíduos contaminados e tudo mais. E, infelizmente, praticamente todos esses resíduos eles são misturados numa grande pilha de lixo, que é chamado de lixão, e acaba contaminando lá no lixão. Então, nós vivemos uma ilusão de que quando você põe o seu lixo para fora de casa e o caminhão leva, o lixo deixou de existir, né? Então, independente de uma outra pessoa lá na ponta vai abrir teu lixo para tirar um plástico, para tirar uma garrafa, para reciclar, para ganhar dinheiro, nós ainda temos essa relação de jogar tudo num saco, colocar do lado de fora da casa e esse lixo leva. Além disso, temos os resíduos. A gente vê muito a falta de saneamento básico, né, nas principais cidades brasileiras. Então, tudo que você joga pelo ralo, né, e muitas vezes esse ralo vai para a rua e nós temos resíduos nas ruas. Isso em termos de uma residência, mas se você for pensar em termos de uma indústria, né, tem muitas indústrias que têm resíduos perigosos e que respondem à legislação ambiental específica para isso e que, portanto, deve se cuidar. Então, e, por último, a questão social, que são as comunidades locais. Eu estou aqui com a camisa voluntária, então o que eu tenho observado em termos de cidades que estão dando certo é que o envolvimento da comunidade com as questões do lugar é fundamental para que o lugar seja melhor do que um outro. Então, quando a gente vem estudando as políticas de sustentabilidade das principais capitais do mundo, você vai descendo com os programas, as ações e tal, e no final, que é a origem de tudo, você chega numa escola onde as crianças estão cuidando de uma pracinha, lixando, pintando, plantando árvores, obviamente com a supervisão de um professor, de um técnico local, e são elas que reformam aquele parquinho naquela área abandonada da cidade. Então, como são as crianças da escola, os pais participam e os pais vêm da comunidade, porque normalmente as crianças estudam em escolas perto da comunidade. Então, você tem um envolvimento maior da comunidade. É claro que a prefeitura, empresas também podem participar desse processo, mas não necessariamente que você deva ficar esperando. Então, como nós estamos num ano de política, vocês vão receber as visitas dos candidatos, vereadores, prefeitos, enfim. E é interessante ver como é que vocês, como é que nós, né, como comunidade, podemos interagir com esses processos, ao invés de ficar esperando que a solução do banco da praça quebrado perto da sua casa venha de uma ação da prefeitura. Você teria dois caminhos, né, ou três. O primeiro caminho seria ir na prefeitura e reclamar e exigir que eles façam a manutenção da praça, uma vez que a praça pública teria verba para fazer a manutenção. O segundo caminho seria você envolver a comunidade e dizer, vamos lá, assumir aquela praça, vamos ajeitar, vamos perguntar se tem algum empresário que tem interesse em apoiar o projeto e colocar uma plaquinha da empresa dele lá, alguma coisa. Existem muitas ideias legais que estão sendo feitas. Ou o terceiro ponto, o terceiro caminho, que eu acho que é um caminho interessante de desenvolvimento, por isso que nós fizemos esse trabalho com essa camisa, com essa cor, para que as pessoas possam ver que se existe trabalho voluntário, e o trabalho voluntário é muito bem visto nos principais lugares onde a questão da sustentabilidade está dando certo. Então, a terceira opção seria convidar todo mundo, convidar a prefeitura, convidar empresário, convidar todos os grupos de jovens, idosos, crianças, escolas, para que esse grupo possa assumir a responsabilidade das coisas que estão erradas no seu município. Então, esse é um ano de eleição, é bom a gente ficar bastante atento quais são as propostas que esses caras vão estar apresentando e sabendo que quem realmente resolve tudo, né, num contexto mais abrangente, é cada um, né? Que a mudança aconteça dentro de cada um, né? Seja a mudança, essa é a mensagem que te leva com essa camisa de voluntário. Vista a sua camisa de voluntário e vá ajudar a sua comunidade em alguma coisa que é importante. Ok? Essa é a nossa reflexão sobre sustentabilidade. Eu encontro você no próximo episódio. Até lá.